Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer um treinamento de dorsais, muito legal. Só que a gente vai colocar um foco nos fixadores de dorsais. O que são esses fixadores de dorsais? São os músculos que fixam a omoplata à coluna, romboide menor e romboide maior. Lembrando que nós temos também os músculos de largura, que são aqueles que formam um V, que já tem vídeo aqui no canal, que são os músculos que envolvem a grande dorsal. E nós temos também os músculos de espessura, que dão volume para a dorsal, que é o pequeno redondo e o grande redondo, que se você quiser um vídeo, você escreva aqui nos comentários. Mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal, porque hoje temos treinamento de dorsal com foco em fixadores. Sabemos de que os fixadores são muito bem trabalhados com os movimentos que vão consistir nos movimentos de remada. Então, esse movimento aqui de ombro, que é uma abdução horizontal. Portanto, remadas, crucifixo inverso. Lembrando que tanto espessura, quanto largura, quanto fixadores, a gente não consegue isolar 100%, tá? Por isso que é um treino com foco, porque tudo vai ativar ali aqueles músculos. Mas temos alguns específicos para quem precisa de um fixador mais eficiente, mais bonito. Vamos começar justamente no maior dos construtores dos fixadores em termos gerais. É claro que temos algumas outras coisinhas a considerar que a gente vai falar aqui durante o vídeo, que vai ser a remada curvada com barra. Quando você vai fazer uma remada curvada com barra, você, depois de se apoderar da barra e colocá-la no chão, as pessoas ficam muito em dúvida de como é exatamente esse movimento. A gente tem que cuidar muito, porque aqui tem bastante erro. Então, quando você vai fazer uma remada curvada, no nosso caso a gente vai começar com a pegada pronada, que vai trabalhar ainda mais os fixadores e menos os de espessura, com a pegada supinada. Você precisa, para se apoderar da barra, agachar de forma correta, como se fosse um agachamento livre, como se fosse um levantamento terra. Porque senão, para se apoderar da barra com muita carga, que não é o caso do exemplo, mas com certeza é o caso do seu treino, você pode se lesionar. Então, quando você for descer para pegar a barra, pensa sempre em manter a bunda empinada e o peitoral estufado. Então, estufa a bunda, então estufa o peito, empina a bunda e desce, ó, tá vendo? E aí eu vou agachando, ó, sem sair dessa postura. E aí, quando eu me apoderar da barra, beleza, ela vai estar pesada, eu vou fazer uma posição como se eu quisesse passar nas minhas costas uma roupa. Então, eu consigo passar uma roupa aqui. Por quê? Porque se eu ficar assim e fizer a remada, eu vou trabalhar muito o trapézio, tá? Não tem nada de errado em trabalhar o trapézio, mas não é o objetivo desse exercício. O desse exercício é trabalhar os fixadores. Então, para a gente chegar nos fixadores, pegada pronada e nós vamos deixar bem reto. Olha para cima e traz no peitoral. Perfeito? Nós vamos fazer 4 de 12 movimentos aqui. Por que a gente vai começar com as repetições maiores? Porque é um exercício onde você ainda não está 100% aquecido e com isso colocar muita carga pode gerar uma sobrecarga de lombar e uma lesão, porque é um movimento que tem pouca estabilidade, porque ele é livre, não é na máquina. Então a gente já vai começar sentando o pau, mas com cuidado. 4 de 12 com drop set 3 vezes. Então acabou a quarta série, tira 20% da carga e faz de novo. Acabou mais essa série extra, tira 20% e faz de novo. Repetindo esse processo mais uma vez, totalizando 3 vezes. Fez a quarta série, tira 20% da carga, faz mais uma série. Repete isso 3 vezes e tá encerrado o nosso primeiro exercício com drop set. Pessoal, seguinte, nós vamos fazer agora uma biomecânica adaptativa. Eu sei que vocês gostam muito, que vocês pedem bastante nos comentários. Então a gente vai fazer o seguinte. Existe a puxada vertical, né, com a polia alta, que vai focar justamente a largura, como a gente já falou. Só que no treino de hoje, a gente quer focar o quê? Os fixadores. Como que a gente trabalha os fixadores? A gente pode utilizar uma polia alta para ele? A gente pode utilizar uma polia alta. Só que, com uma adaptação, a gente vai transformar uma puxada vertical mais numa puxada horizontal. Só que fazendo isso de forma sentada com a polia alta. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos para cá. Você vai se apoderar da barra
E normalmente você faria o quê? Você traria esse aqui no peitoral, nesse movimento. Ó. Eu estou trabalhando muito meu shape em V, meu shape em largura, perfeito? Só que, dessa vez, eu quero trabalhar os meus fixadores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inclinar o meu corpo para trás, e vou transformar isso aqui numa remada, ó. Então, é ainda uma puxada vertical, mas mudou bastante, ó, porque era aqui, certo? E eu transformei para cá, ó. Isso vai trabalhar muito mais os meus fixadores e muito menos os meus músculos responsáveis pela largura das dorsais. Porém, é um exercício misto. Então, a gente vai trabalhar das duas maneiras, porque a largura também é importante para o shape. Então, eu vou fazer essa mecânica adaptativa na puxada vertical para trabalhar a largura, que é importante, mas com foco mais nos fixadores. Vamos fazer aqui 4 de 8 movimentos. Cuidado para você não roubar demais, perfeito? Isso pode ocasionar algum tipo de lesão. Porém, no próximo exercício eu vou explicar um pouquinho mais sobre, porque existe essa variação e que ela é legal ser citada. Vamos lá. O nosso terceiro exercício vai ser uma série conjugada, uma série em bisete. Essa vai focar muito mais nos fixadores e, obviamente, no deltoide posterior. Porém, esse exercício vai ser feito agora e vai trabalhar menos o deltoide posterior, porque a gente já está com os fixadores de dorsais, lembrando que o deltoide posterior também é um fixador de dorsal, eles vão estar muito mais cansados. Então, o deltoide posterior ele vai demorar mais para falhar. Então, os fixadores de dorsais que a gente quer estimular vão cansar antes, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer no cross, perfeito? Aqui no cross, você vai fazer novamente a pegada pronada, tá? A supinada, como eu disse, ela vai trabalhar mais a espessura de dorsal, o que é excelente, mas não no nosso treino de fixadores. Então, vamos fazer a pegada pronada, perfeito? E vamos trazer isso na altura do peitoral, certo? Muito bom. O que acontece aqui quando eu adiciono carga? Eu tenho um efeito de roubar um pouco do exercício, para conseguir fazer quando tiver pesado. Se você quer fazer um treinamento de lombar aqui, e se você tem uma lombar forte, tá? Então não é um treinamento de lombar indicado para quem tem a lombar fraca e precisa melhorar. Não, é para alguém que tem a lombar forte já, bem condicionada, sem lesão, sem problema articular, e quer colocar aqui um pouco mais de trabalho. Nesse caso, você pode fazer igual Arnold Schwarzenegger fazia. Então ele puxava lá atrás, então ele fazia tanto a puxada vertical, quanto uma flexão lombar. E aí quando você for voltar, você vai jogar lá na frente. Então você vai até lá na frente, puxa de lá, pum, vem, joga lá na frente, volta e encaixa o fixador, certo? Você vai fazer esse movimento 5 séries de 12 movimentos para trabalhar com uma carga menor, já que você vai fazer esse roubo, então esse roubo entre aspas é óbvio, e isso vai tornar um exercício menos perigoso por justamente você trabalhar com uma carga menor, certo? Se você faz isso com 6 movimentos até a falha, você vai aumentar 30%, 40% da carga. Isso se torna mais perigoso. Encerrou aqui, você vai levantar sem descanso, com o menor descanso possível, vai deixar os halteres já do seu lado, vai novamente para buscar esses halteres, fazer aquele movimento que a gente combinou no começo, tá? Novamente ficar bem inclinado, tá? Não fica nessa posição, porque senão você vai fazer uma elevação lateral muito mal feita. Você quer fazer o quê? Deltoide posterior e fixador. Então você vai ficar bem reto. E aí você vai abrir tudo que der. Pensa em jogar o peso para longe, tá? Então pensa que você quer arremessar o peso longe do seu corpo. Eu quero jogar os halteres longe. Porque algumas pessoas fazem o movimento aqui, ó, e fica muito limitadinho, tá? Pensa que você quer jogar longe o halter. Então eu quero jogar lá longe, ó, o mais longe de mim possível. O mais longe de mim possível. O mais longe de mim possível. Perfeito. É um exercício que vai exigir muito
da sua boa postura. E esse tipo de exercício, ele pode ser feito num banco. Tá? Então você pode deitar num banco e fazer um movimento para estabilizar. O que acontece é que quando você faz assim de pé, você aumenta mais gasto energético. E isso parece uma besteira, mas quando você vai fazendo essas pequenas coisinhas, você começa a adicionar pequenos gastos calóricos na sua rotina. Isso pode ser bem-vindo no finalzinho de um cutting. Então muitos atletas, no finalzinho de um cutting, vão optar por esse e não por aquele. Num bulk, onde você está com muita força, talvez você fazer deitadinho ali seja mais seguro, beleza? Num cut você já está mais depletado, mais fraco. Aí você vai fazer uma boa postura. Essa boa postura gasta energia para se manter. E tudo isso é um gasto calórico que pode ser somado e ajudar a evitar ou quebrar um pequeno platô, né? Contribuir para alguma melhora estética, afinal de contas. No treinamento de hoje, foi um treinamento com um volume mais baixo, porque utilizamos 2 técnicas avançadas. Mas se você for até a falha em tudo, como eu orientei aqui no vídeo, você com certeza vai ficar bastante quebrado. Seus fixadores vão pedir um descansinho. Portanto, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. E se você quiser ver um vídeo muito legal sobre como deixar o shape em V, porque isso faz parte do treinamento de dorsal, eu deixei aqui. Basta você clicar, porque esse vídeo está sendo um sucesso no canal, porque o shape em V é fantástico. Porque quem tem a cintura larga vai parecer que tem a cintura fina. Então, confere aqui.